Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de saga completa aqui no canal. Vamos contar toda a primeira saga da HQ Mulher Maravilha Absolute, intitulada A Última Amazona. A história é escrita por Kelly Thompson e ilustrada por Hayden Sherman. E essa saga tá muito boa, as ilustrações estão fenomenais. Então, sem perder mais tempo, vamos começar. Capítulo 1, A Origem. A edição começa com um grupo de jornalistas olhando algo com muito medo. Estamos na cidade Gateway, na Califórnia, e os dois jornalistas estão olhando um objeto voador sob o oceano. O repórter começa um boletim ao vivo sobre a pirâmide voadora. Só que é nesse momento que criaturas surgem desse objeto e começam a atacar a população da cidade. Aparece uma guerreira montada num Pegasus de esqueleto. Ela tira de uma pequena bolsa uma espada gigante e ataca os monstros. E enquanto tudo isso acontece, o cinegrafista mostra tudo ao vivo pela televisão. E eu acho que a melhor palavra para descrever essa Mulher Maravilha é badass. E pessoal, só antes da gente continuar, vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário. Fazer esse tipo de vídeo no dia que a HQ sai com essa edição dá muito trabalho. Então, por favor, aquele like já ajuda bastante. Enquanto a Mulher Maravilha luta, uma narração destaca que ela, como princesa, sempre teve tudo o que queria ter, como beleza, inteligência e paciência. E é aqui que a HQ revela que essa Diana é uma princesa criada no inferno. Nesse ponto, Diana usa magia juntamente com seus braceletes para acabar com todos os demônios ali. E é nesse momento que surge o título da HQ e também o nome dessa primeira saga, A Última Amazona. A HQ corta para muitos anos no passado, na Ilha Inferno, uma prisão destinada à feiticeira Cersei. E a própria Cersei começa a narrar a história. Ela revela que antigamente era uma rainha, mas que agora é apenas uma prisioneira solitária nessa ilha. Certo dia, ela foi visitada pelo deus Apolo. Diante desse deus, a Cersei se recusou a se ajoelhar, o que até impressionou o Apolo. Esse deus, então, entrega um bebê. Ele explica que ela se chama Diana e é a última das Amazonas. O bebê foi levado ao inferno por Zeus, como punição para todas as Amazonas. Ela nunca deverá ser reunida com suas irmãs Amazonas enquanto elas continuarem a servir Zeus. Além disso, Cersei jamais poderá dizer a palavra Amazona para Diana. E para garantir isso, Apolo usa seus poderes para banir fisicamente a palavra. A Cersei até tenta falar a palavra Amazona, mas ela não consegue. Inclusive, o letrista da HQ foi muito inteligente colocando a palavra Amazona ali, mas também colocando vários traços na frente para dificultar a leitura. A Cersei sabe que cuidar de um bebê no inferno é muito perigoso, e pergunta o que vai acontecer a ela caso a Diana morra. Mas, de forma fria, Apolo apenas responde que os deuses não se importam, desde que ela fique longe das Amazonas. E com isso, vai embora. E agora, sozinho com a bebê, a Cersei não sabe o que fazer com a criança. E até duvida que a Diana possa sobreviver àquele lugar. Ela, inclusive, deixa uma cobra de fogo chegar próximo do bebê. Mas, tal qual Hércules, Diana agarra a víbora e a joga para longe, impressionando a Cersei. E é nesse momento que a feiticeira decide cuidar da bebê e se tornar a sua mãe. Temos uma passagem de tempo, mostrando a Diana crescendo, aprendendo a falar, e a Cersei observando que nenhuma outra criatura colocou medo nela. Aliás, muitos monstros tentaram matá-la, mas nenhum conseguiu. A Diana era tão gentil e amável que até mesmo os monstros do inferno se afeiçoaram a ela. Até mesmo a Cersei começou a amá-la. E isso é muito legal para mostrar que a Diana, mesmo sendo criada no pior ambiente possível, que é o inferno, as suas características de bondade acabam prevalecendo e até mesmo influenciando as criaturas ao seu redor. À medida que a Diana foi crescendo, a Cersei foi ensinando valores e magia para ela. E no final, a feiticeira fala que a maior prova de amor na criação de um filho é deixá-lo partir. Voltamos para os dias atuais. E a Diana acabou com todo aquele exército de criaturas voadoras na cidade. Ela encontra um soldado
e pede que eles evacuem os civis, porque essas criaturas não estão mortas, apenas paralisadas. Esse ataque foi apenas um presságio do que estava por vir. Então, a Mulher Maravilha alerta que eles estão sem tempo, e surge do oceano uma criatura gigante. E a Diana fala diretamente para a criatura que não vai recuar. Afinal, a sua missão como Amazona é de proteger esse mundo dos homens. E ela também revela que aquela espada gigante é a espada de Atena, forjada pelo próprio Hefesto. O monstrão quer nem saber quem ela é, e solta uma rajada de poder na Diana. Ela grita para o seu Pégasus de ossos atacar o bichão também. Os dois começam a lutar contra a criatura. A Mulher Maravilha tenta atacar com magia, mas é surpreendida pelos lasers nos olhos do monstro. Então, Harbinger Prime manda uma magia que faz os seus minions voltarem à vida. Novamente, o monstro usa os seus lasers, e Diana consegue escapar. Até que ela se cansa de fugir, e usa os seus braceletes para repelir o laser diretamente na cara do monstrão. Só que isso faz ele ficar ainda mais irritado, e dispara uma rajada mais poderosa do que antes, jogando a Amazona para longe. E nesse momento, a história corta para fazer mais um flashback entre Diana e Cersei. A Diana chama sua mãe para conversar sobre a palavra proibida. A feiticeira fala para sua filha que ela não tem medo da palavra proibida, e sim das mudanças que essa palavra irão causar à sua vida assim que ela reconhecê-la. A Diana acha estranho ela achar essa palavra tão familiar, sendo que ela nunca escutou essa palavra na vida. Então, a Cersei instiga a Diana a falar a palavra proibida em voz alta. A guerreira, sem mais ter medo da palavra proibida, diz a palavra que nunca escutou na vida: Amazona. E esse é um momento muito legal para a personagem, principalmente porque ela nunca escutou essa palavra, mas lá dentro ela sabe qual que é essa palavra. Ela sabe da onde que veio. E bem, nesse momento que a HQ vai intercalar painéis no presente com a Diana lutando com aquele monstro, com painéis no passado com ela continuando a conversa com a Cersei. A verdade é que a Diana pode proferir a palavra Amazona, a Cersei que não. E é nisso que a feiticeira revela que tudo isso era culpa de Apolo. Isso deixa a Mulher Maravilha inconformada, porque foram os deuses que impediram que ela soubesse quem ela era de verdade e de onde ela veio. E a Cersei novamente incentiva a Diana a reconhecer que ela é uma Amazona, pedindo para a mesma repetir diversas vezes a palavra. A Cersei também fala que o nosso mundo, o mundo dos humanos, jamais vai conseguir sobreviver sem a ajuda dela. O verdadeiro dever das Amazonas é de proteger o mundo, e quem quer que a tenha proibido, no fundo deseja o fim desse mundo. O que já estabelece aqui que talvez no futuro a gente vá ter uma treta entre Diana e deuses do Olimpo. E isso é total vibe God of War. Enquanto o flashback ocorre, a Diana no presente se ergue, e na cara da criatura diz que ela é uma Amazona, e se recusa a recuar perante o exército do Harbinger Prime. A Diana começa a voar, e com raiva nos olhos, diz que pegou esse laço, e que agora é vermelho e não mais dourado. Em narração, a Cersei revela que foi ela quem obteve todas essas armas possíveis para nossa querida princesa. A HQ termina com a Diana gritando que ela é a última das Amazonas, filha de Cersei, princesa e bruxa da Ilha do Inferno. E enquanto ela respirar, não vai deixar nenhuma criatura dominar este mundo. Capítulo 2 – Guerra em Gateway. Um repórter chamado Alan Fox acompanha os feitos da Diana e transmite tudo pela televisão. Toda a cidade acompanha a heroína lutar bravamente contra a criatura, protegendo a população. Até o Pégasus de osso está ajudando a Diana nessa luta. A Mulher Maravilha está usando o seu laço vermelho na tentativa de conter o Arauto. E aqui ela também consegue se proteger usando magia. O vilão não recua e ignora os pedidos de desistência da princesa. É nisso que a nossa protagonista revela o nome desse laço vermelho, o Laço Nêmesis. Essa arma foi criada no inferno e moldada pela própria Cersei, feito pelo resto do último basilisco, do sangue de Prometeu e também abençoada pela deusa Deméter. O laço queima a criatura pelos seus pecados. Esse é o julgamento de Nêmesis pelos seus atos.
A condição para libertar a criatura do laço é dela sair da cidade e falar para quem quer que tenha mandado até a Terra de que esse local agora era protegido pela Mulher Maravilha. O Arauto, sem ter opção, aceita as condições. Ele é libertado e volta para a pirâmide de onde veio, retornando ao mar. O repórter de antes fica incrédulo com tudo isso, não acreditando no que vê. E na praia, um homem surge da fumaça, e a Diana reconhece a sua voz. É Steve Trevor. E agora vamos para o primeiro flashback dessa HQ, que mostra como que a Diana conheceu Steve Trevor. No inferno, na ilha na qual Diana nasceu, um certo dia, esse homem apareceu na praia. A jovem tenta se comunicar falando grego, o que deixa o americano confuso. O Steve está muito machucado, e parece que ele realmente morreu para aparecer desse jeito no inferno. A Diana usa sua magia para entender a língua do Steve. Mas antes que pudesse descobrir mais sobre esse homem, um tentáculo o puxa para longe. Isso não intimida a Diana, que voa em direção ao mar para resgatar o Steve. E ela leva o soldado até os cuidados de sua mãe, a Cersei. É revelado que aquele tentáculo era de uma hidra, que vivia no oceano. A Cersei recrimina as atitudes intempestivas de sua filha, enquanto tenta esquentar o corpo do homem. A Diana promete que vai cuidar da hidra caso ela volte. Sua mãe questiona por que proteger esse homem, e a heroína fala que irá protegê-lo porque ele não pertence a ninguém, nem à hidra nem ao inferno, só a si mesmo. Finalmente, Trevor recobra sua consciência, e ao ficar sabendo que ele está no inferno, Steve entende que morreu, só que não é exatamente isso, como explicam Diana e Cersei. Elas deixam o Steve absorver essa informação pesada. E ao se recuperar, o militar se mostra extremamente educado frente a Cersei. E logo depois, ele e Diana vão até o local onde foi encontrado. A Diana comenta sobre a hidra, e logo o papinho sobre os dois acaba sendo os olhos da Diana, já que para o Steve Trevor são olhos bem diferentes. Depois disso, eles trocam ideias sobre como os dois são extremamente altos, e que no mundo dos homens não há mulheres tão altas como ela. A Diana se mostra bem curiosa sobre esse mundo, mas o Steve não parece muito empolgado de falar sobre isso, já que ele pode nunca mais voltar para lá. Ele ainda não se conformou que foi cair no inferno, já que achava que era uma boa pessoa. Pô, meio iludido esse Steve Trevor achando que ele não ia pro inferno, coitado. A Diana fala que nem todos que estão ali realmente pertencem àquele lugar, o que tranquiliza o Steve. Voltamos pro presente. Os dois estão felizes de se ver novamente. A Diana diz que está ali para salvar o dia, e o Steve está ali para levá-la até o comandante Cole. Enquanto eles estão se dirigindo para lá, a heroína fala que não é ingênua, e sabe exatamente o que esperar dos humanos, e especialmente esse comandante. E esse tal de Cole realmente não é bem receptivo à Mulher Maravilha, justamente pelos riscos que significou aquele ataque na praia. A Diana não se intimida, e diz que vai sim lutar junto com os militares, mas não vai aceitar ser comandada por ninguém. Ignorando completamente o comandante, ela passa a orientar as tropas dos soldados com um plano de evacuação. Isso porque aquele monstro que apareceu antes era, na verdade, um Arauto, uma espécie de mensageiro que estava ali para avisar o que realmente estava por vir. Ou seja, vai vir um monstro ainda maior. Os cálculos da Diana apontam que em 1 hora, os monstros devem voltar. E por isso, a evacuação precisa ser acelerada. E aquele comandante é tão sem noção que briga até mesmo com o pobre do Steve Trevor, que estava ali parado sem fazer nada. Diana se irrita com a atitude do comandante e deixa bem claro quem realmente dá as ordens ali. Ela então sai dessa base improvisada para alimentar o seu Pegasus. E isso nos leva para uma interação bem divertida da Diana, do Steve e do Pegasus. E é nesse momento que a Diana explica que o nome do Pegasus dela é só Pegasus. Isso porque esse é o mesmo Pégaso da mitologia grega, e que nasceu do sangue da Medusa, e depois morreu pelos Zeus. E por isso que ele é esse esqueleto. É a magia e o sacrifício que o mantém vivo. E ao dizer isso, a Diana também comenta que esse é o caso muito parecido com o Steve Trevor, deixando esse mistério com o que aconteceu com o Steve para ele voltar para o mundo dos homens. E isso é algo que a HQ já vai responder. A Mulher Maravilha fala que quer acreditar nos humanos,
porque o que está por vir é grande, e eles vão precisar de ajuda, até de outros heróis. Então, um barulho ensurdecedor, que só Diana e o Pegasus podem escutar, ecoa pela cidade. É a criatura, um monstro gigante do tamanho de um prédio. O seu nome é Tetracídio, um monstro que exala a própria morte. A Diana pede para todos evacuarem a cidade. Afinal, ela estava errada. O que apareceu na cidade era muito pior do que ela estava esperando. E agora, ela terá que enfrentá-lo. E é aqui que termina a edição número 2, que foi uma edição legal, serviu mais para introduzir o Steve Trevor, mas é agora, na edição 3 e 4, que as coisas ficam intensas. No Museu de História Natural de Gateway City, uma multidão assiste pela televisão a batalha da Diana contra o monstro. Entre essas pessoas está Bárbara Minerva, que está encantada com essa heroína na televisão, na qual ela chama a heroína de Mulher Maravilha. E ela sai correndo pela porta, atrás de alguém. Voltamos para Diana. Ao ver a criatura, ela retorna para a base dos militares. Esse Tetracídio é uma criatura muito resistente à magia, e por isso Diana não está muito confiante na luta. Ela pede para todos fugirem caso ela morra, e que não tentem lutar contra esse bicho. É explicado que o nome Tetracídio vem porque a criatura mata de 4 maneiras: morte por medo, da mente, do corpo e da alma. E a Diana reforça bastante que essa criatura é extremamente poderosa. Essas 4 mortes ocorrem pela forma de agir da criatura. Primeiro, ela atrai suas presas com um poderoso ruído, fazendo com que as pessoas se comportem como abelhas atrás de mel. As vítimas ficam hipnotizadas e se aproximam sem medo. Por isso, a morte do medo, já que elas entram voluntariamente na boca do Tetracídio. E é a partir daí que a criatura mata o corpo, a alma e a mente. Realmente a pior morte possível. Ao passar o recado, Diana reforça que todos devem fugir, inclusive Trevor. Novamente, ela caminha até a praia e pede para o seu cavalo ficar longe dessa vez. Ao voar até a criatura, novamente ela oferece a possibilidade do monstro desistir do seu ataque. Mas é óbvio que isso não funciona. A Diana ataca com a sua espada gigante de Atena, com um laço Nêmesis amarrado no cabo. E em seguida, ela rapidamente enrola o cabo ao redor da criatura. Isso parece deter o monstro, mas é por pouco tempo. Usando seu tentáculo, ele retira a espada e desfaz o nó do laço. A Diana então summona com magia um machado para atacar a criatura. Contudo, um dos seus tentáculos pega sua mão, imobilizando a heroína. E é nesse momento que a gente vai para mais um flashback da Diana. Aqui vemos Steve e Diana enfrentando os tentáculos da Hydra. Os dois trabalham juntos com o objetivo de vencer o monstro. A Diana claramente tem a vantagem na luta, mas ela não quer matar a criatura marinha. Pelo contrário, ela quer apenas render a Hydra. Mais tarde, Steve questiona se ela realmente consegue conversar com os animais, na qual a Diana responde que a maioria sim, e os que não entendem vão entender a força dela. Os dois estão acampando na ilha, e fica claro que a Diana não matou aquela Hydra de antes. Eles conversam sobre como o amor da Diana e da Cersei transformaram essa ilha em algo impossível. Impactado pelo amor da Diana, Steve finalmente fala um pouco sobre o seu mundo, e como a sua cidade natal, Gateway City, é um dos lugares mais bonitos que já viu. E um tempo depois disso, a Diana encontra o feitiço perfeito para levar o Steve Trevor de volta para o seu mundo. Ela encontrou a solução num livro de magia, e logo comunica a sua mãe. Pela primeira vez, sua mãe não gosta dessa ideia. Esse feitiço exige um grande sacrifício, e a Cersei entende que a Diana não compreendeu completamente o que isso significa. À noite, a Cersei acorda com a Diana sentado ao lado de sua cama. Ela está pensativa sobre o seu propósito nesse mundo. Diana sabe do seu dever de proteger a humanidade, e por isso não pode falhar na primeira missão que recebe, que é de levar Steve Trevor de volta à Terra. A verdade é que ela acha que isso tudo é um grande teste. E é nisso que ela revela que já fez o grande sacrifício. O seu braço. Ela arrancou o seu braço dominante, o seu braço de guerreira, e acha que isso será o suficiente como sacrifício. A sua mãe chora desesperada pelo que a Diana fez, mas ela tem certeza do que está fazendo.
ela está fazendo o que é necessário. E por essa eu acho que ninguém esperava. Mas como a gente pode ver, no presente a Diana tá com os 2 braços. E logo logo a gente vai ter a explicação do porquê. Diana e Cersei então vão para o lado de fora realizar essa magia. Em narração, Cersei conta que subestimou sua filha, a sua capacidade de amar, a sua capacidade de realizar sacrifícios. O feitiço realmente dá certo, e o Steve é levado de volta para o mundo dos homens, sem entender direito o que aconteceu e sem poder se despedir. Cersei admite que Diana se tornou mais poderosa do que poderia imaginar. E com isso, voltamos para o presente. Ainda com o braço preso, Diana recita uma magia que faz o seu braço direito desaparecer. Isso a liberta do tentáculo, e ela aproveita o momento para sair dali. Os soldados ficam assustados ao vê-la sem um braço, mas é nisso que a Diana responde que o seu verdadeiro braço foi perdido há muito tempo, e ela consegue fazer uma magia para trazer o braço de volta. Mas como é um feitiço complexo, agora ela não vai fazer isso. Por enquanto, ela vai usar essa prótese que tirou da sua bolsa mágica. E pô, é muito foda ver a Diana com essa prótese no braço esquerdo. Na verdade, eu acho que ela poderia usar isso o tempo todo, hein, porque eu achei muito foda. É uma vibe meio Edward lá do Full Metal Alchemist, sabe? E se você parar pra pensar, também é um sacrifício, né? Uma espécie de alquimia que ela usou o feitiço e perdeu o braço pra levar o Steve Trevor de volta pra terra dele. Quem sabe não tenha sido uma inspiração. O Steve finalmente entende como saiu do inferno. E ele se sente meio culpado por isso, mas a heroína fala que valeu a pena. É então que a Diana pede novamente que todos evacuem, porque as coisas vão piorar. Ao sair do bar, ela acaba batendo sem querer na Minerva. E é justamente a Minerva quem chama a Diana pelo nome de Mulher Maravilha pela primeira vez. Esse é o título que as Amazonas dão para sua campeã. Acontece que Minerva é especialista em Amazonas, e isso desperta a atenção da Diana, que até se apresenta aqui. Mas nesse momento ela precisa focar no monstro e não pode dar tanta atenção à Minerva. Novamente, diante do tetracídio, Mulher Maravilha reflete que irá morrer em vão. E é nisso que ela tem uma ideia. Ela tira da sua bolsa esse frasco verde. Contudo, para essa ideia dar certo, ela precisa energizá-lo pelo menos 1000 vezes. E é agora que a gente vai ir para esse plano meio maluco da Mulher Maravilha para deter o monstro. Ela vai até o local onde aquele jornalista estava filmando e transmitindo tudo pela televisão. Diana pede 1 minuto da atenção da cidade, mas antes disso, faz uma espécie de círculo de magia e pede para não filmarem isso. Ao concluir o círculo, ela conversa diretamente com a população pela televisão. Ela explica que para salvar a cidade, vai precisar deixar toda a população surda temporariamente. Mulher Maravilha pede para confiarem nela, porque ela acredita nos humanos. Então, ela joga aquele frasco no chão, que rapidamente se transforma numa nuvem verde gigante, e que toma a cidade. É aqui que termina a edição número 3, e vamos direto para a edição número 4. Em Gateway, 2 mulheres acompanham a transmissão da Mulher Maravilha pela televisão. Uma delas deixa o recado dizendo que irá sair para ajudar a manter a calma na cidade, enquanto que a outra fica por ali. Mas quando ela vai sair, aparece na sua porta Diana e Steve Trevor. Eles estão podendo conversar através do poder da magia da Diana. O Steve explica que essas 2 mulheres são Etta Candy e Dia Candy. E essas 2 estão muito impressionadas com a Mulher Maravilha. Acontece que a Mulher Maravilha perguntou pro Steve Trevor se ela conhecia algum tipo de bruxa ali desse mundo. E por acaso e um pouquinho de conveniência, ele conhecia. O plano da Diana é de conjurar o seu braço mágico de volta. Sem esse braço, ela não vai conseguir derrotar o tetracídio. A Diana passa uma lista de ingredientes para conjurar a magia. E de novo, por sorte e um pouquinho de conveniência, a Gia Candy tem tudo na sua loja. E com todos os ingredientes, Diana pede um local reservado porque haverá muito sangue, e ela não quer sujar a loja. Esse momento aqui foi engraçado. O mundo prestes a ser destruído por um monstro gigante, e a Diana preocupada com a loja ficar suja com sangue. O Steve e as 2 Kenden doam sangue para Diana realizar esse ritual coberta de sangue. Ela clama por Hecate para recuperar o braço, e nisso ela é atingida por um grande raio. E é nesse momento que a gente vai ter mais um flashback da história. Acho que já deu para perceber que todas essas edições tem a história na linha do tempo do presente e um grande flashback no meio. Na Ilha do Inferno, Cersei sai correndo de sua casa e vomita. Ela está conversando com uma entidade, que a trata como a sua melhor discípula. Cersei está tendo visões, e tudo isso é por culpa dessa entidade. A mãe de Diana questiona o quanto essa entidade a ama de verdade,
por fazer passar por essas visões. Mas a verdade é que essa entidade joga conforme as regras do jogo, e todos precisam cometer sacrifícios quando necessário. E é nisso que é revelado que a Cersei está conversando com ninguém mais, ninguém menos do que a própria Hecate. A Hecate questiona que o amor da Cersei pela Diana é tão grande que seria capaz de desafiá-la. A Cersei nega isso, reafirmando que o seu maior amor é a própria Hecate. Após esse encontro, Cersei começou a ter visões de tempos em tempos. Ela viu o que a Diana iria se tornar, como ela iria sofrer e perseverar, mas que também ela, Cersei, estaria sozinha, sem a sua filha. Foi a partir daí que a Cersei decidiu criar o laço Nêmesis, para protegê-la e para que ela o usasse para transformar o mundo. E agora a gente volta para o presente para ter essa grande batalha final com essa criatura. A Diana termina de fazer a magia, e podemos ver que ela recuperou o braço e toda a sua força. E pô, o jeito que eles desenharam o braço dela, primeiro que é uma referência a Akira, né, clássico Akira, mas também lembrou muito o Link lá do Zelda Tears of the Kingdom. E aqui na Diana é vermelho, mas enfim, é uma ideia meio parecida. Comenta aqui se você acha que não tem nada a ver ou se parece mesmo. Enquanto se limpa do sangue, Diana percebe as anotações da Etta, e descobre que ela tem uma grande coragem por querer ajudar as pessoas. Etta era detetive em Gateway, e que agora é investigadora particular. Diana diz que está devendo a todos ali, e ao sair do prédio, ela percebe que um pedaço da cidade está pegando fogo. O tetracídio já está caminhando no meio da cidade, e causando uma grande destruição. A heroína diz que primeiro precisa lurar essa criatura de volta ao mar. Como a população está surda nesse momento, nenhuma delas seguiu o tetracídio, e é até por isso que a criatura invadiu a cidade, em busca dessas pessoas. E a Diana vai até o mar, bem na localização onde ela perdeu sua espada. Usando a sua magia, ela consegue chamar a sua espada de volta, como se fosse uma espécie de Jedi. Ao recuperar sua espada, ela summona uma bolsa de frasco vermelho, e em seguida o joga em direção ao pier. Esse frasco, ao explodir, emite sons que humanos iriam emitir pedindo ajuda. E essa é a armadilha perfeita para atrair o monstro. Escondida, Diana aguenta firme o barulho, até o monstro chegar ali. E logo na sequência, ela usa uma magia para aumentar drasticamente o tamanho de sua espada, que, como vocês podem ver, deixaria até o Guts com inveja. E a Mulher Maravilha pula em direção à criatura com a sua espada gigante de Atena. Ela pede a proteção de Atena e a força de sua mãe para dar o golpe definitivo. E nisso ela divide a criatura em duas. Caraca, gente, brabo demais esse momento. A televisão mostra o feito da Diana. Ela salvou a cidade. Enquanto isso, na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos tenta entender o que aconteceu ali. Esse presidente pede conselho para sua supervisora, uma mulher chamada Cale, de Veronica Cale, a clássica vilã da Mulher Maravilha. Nesse universo absoluto, me parece que essa versão dessa Veronica Cale é responsável pela segurança dos Estados Unidos, uma espécie de consultora do presidente. A Cale diz que mesmo que o monstro tenha sido destruído, eles ainda têm um problemão em mãos, deixando claro que eles vão atrás da Diana. E aqui termina a edição número 4. Capítulo 3. A Diana Medusa. Novamente, o repórter noticia o feito da Diana contra a criatura, que parece ter morrido. A espada de Atena diminui o seu tamanho e retorna para as mãos de Diana. A heroína diz que esse golpe não foi o suficiente para derrotar o tetracídio. Só que então, ela é surpreendida por mísseis disparados por jatos do exército. O primeiro míssil até acerta a criatura, mas não causa nenhum efeito. E depois o tetracídio simplesmente rebate os mísseis em direção à cidade. A Mulher Maravilha pensa rápido e usa sua magia para repelir esses mísseis. Contudo, um deles escapa. Por sorte, Pegasus está atento e com suas chamas destrói o último míssil. E essa situação das armas irrita Diana, que decide tomar uma providência quanto a isso. Ela voa até os jatos e pede com toda a educação possível para que os pilotos não façam isso novamente. E os pilotos atendem o pedido fascinados com a mulher que está voando. Quanto ao tetracídio, o monstro está se remontando, e a Diana fala que está na hora das medidas desesperadas. E isso nos leva para o último flashback dessa saga, e que envolve o laço. A Cersei diz que esse laço verde só é para ser usado como último recurso. A sua mãe pede desculpas por deixá-la assim tão preocupada em relação ao seu futuro, porque na verdade esse futuro será glorioso. O nome desse laço é sacrifício em grego.
Esse novo laço pode conter e transformar qualquer coisa que a Diana queira. A Mulher Maravilha, equipada com esse laço, sai em busca de sua caça e luta contra uma arpia, a derrotando de uma forma bem violenta com um laço. Ao retornar para casa, Diana comenta com a sua mãe que achou esse laço cruel demais. Porém, a Cersei se incomoda com esse comentário, já que esse laço foi feito como última medida, e que nem todas as criaturas que a Diana encontrar vão virar suas amigas. Refletindo depois sobre o comentário da sua mãe, a Diana percebe que talvez a Cersei não se importe assim tanto com a vida alheia, ou que pelo menos não a entenda. É isso que surge a Hecate, dizendo que a Diana está correta sobre a Cersei. Ambas conversam sobre essa arma, e como o laço do sacrifício fez a Diana perceber que a sua mãe vê o mundo de um jeito completamente diferente que ela. A entidade grita dizendo que a Diana está sendo tola. O laço é a sua mãe, e é um laço de transformação, feito pensando nela. Isso deixa a Mulher Maravilha reflexiva novamente. E ao retornar para casa, Diana pede desculpas. Agora ela entende que a sua visão é muito estreita para entender tudo, e que o laço são os olhos de sua mãe para guiá-la. Por isso, Diana pede para Cersei ensiná-la a dominá-lo. E agora voltamos para o presente. Ao segurar o laço, Diana fala que a sua mãe estava certa sobre ele. A Mulher Maravilha foca com o laço e pensa numa forma que vai tomar. Mas essa forma tem que ser a certa. Ao olhar para o seu Pegasus, a Diana tem a epifania. A resposta estava em sua frente o tempo todo. A Mulher Maravilha precisa se tornar ela, aquela que é temida e que também é trágica. A heroína enrola o laço em seus braços e realiza o ritual para se transformar. E é uma transformação completa. Diana se torna uma medusa gigante. E quando ela fala que a resposta estava bem na sua frente, isso é por conta do Pegasus, já que na mitologia grega o Pegasus nasceu da cabeça degolada da medusa. Todo mundo vê isso pela televisão e fica assustado. Afinal, aquela bela mulher também pode se transformar num monstro. A Bárbara Minerva explica que nos contos, a Medusa foi estuprada por Poseidon, e como bem entre aspas, teve o castigo de Atena de ter a sua aparência modificada. Mas a sua verdadeira maldição é transformar quem olhar em seus olhos em pedra. E é exatamente o que acontece com o Tetracídio, ao ver a Medusa Diana. Só que tem um problema. A Diana, depois de derrotar o Tetracídio, continua transformada em Medusa e começa a vagar pela cidade. A Bárbara e os demais percebem. E por causa disso, Steve Trevor coloca uma venda em seus olhos e diz que fará de tudo para salvar a Diana, depois de tudo que ela fez para tirá-lo do inferno. A Medusa está na cidade, vagando, até que escuta a voz do Steve. Temos aqui um belo discurso sobre quem a Diana é de verdade. A filha de Cersei, a última das Amazonas, a Mulher Maravilha, heroína de Gateway. Diana volta ao normal e abraça Steve. Agora, a última coisa que falta é acabar com o Tetracídio petrificado. E a Diana tira isso de letra, com apenas um grande soco. A Mulher Maravilha depois agradece por Hera, Hecate e outras deusas. E logo depois, os amigos da Diana aparecem na praia para perguntar se tudo realmente terminou. A Diana diz que sim, e reflete sobre como até mesmo os deuses, que no caso é Atena, pode agir de acordo com o seu coração. Isso tudo por conta daquela história envolvendo a Medusa. Contudo, nesse momento, um buraco surge da terra, e uma mão em chamas azuis agarra a Diana, a levando para o inferno. E é nesse cliffhanger que termina a primeira saga, A Última Amazona, de Absolute Mulher Maravilha. E olha, eu achei essa saga muito boa. Toda essa criação de lore da Mulher Maravilha é fantástico. E sem falar que toda a história, o ritmo dela lembra um pouco de um mangá. Uma saga para a introdução da Mulher Maravilha do Universo Absoluto que foi muito bem feita. Agora vamos esperar para as próximas sagas para ver o que vai acontecer. Galera, comentem aqui se vocês querem outros compilados da saga do Superman e do Batman do Universo Absoluto. E também o que vocês acharam dessa saga aí, que nota vocês dão. Mas agora eu fico por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E no mais, vocês são ligados, Dale DC!